Vamos lá, eu sou o professor Marcelo Carneiro e hoje vamos abordar um assunto polêmico: Bafomé. Muita coisa se fala, muita coisa se diz, mas o que se tem de verdade? Temos aqui também o livro do Eliphas Levi. Muitos de vocês devem conhecer esse aqui em português, Eliphas Levi, da editora Madras. Dogma e Ritual de Alta Magia. Aborda também alguns questionamentos sobre essa figura mítica. Vamos ao texto. E já começamos com uma pergunta. Bafomé, o que é? Muita gente fala muita coisa sobre o assunto, porém, ao iniciarmos esse debate, o que seria realmente importante é que pudéssemos separar os mitos da realidade. Esse pequeno esboço visa apenas uma maior compreensão sobre esse assunto, que eu já disse é um assunto polêmico. Vamos aos nomes. Baphomet, Baphomet, ou ainda Bafomé, em grego, assim, Baphomet, ou em latim, o latim medieval, tá? É Baphomet, ou então Baphomet. Isso é do idioma occitano, né? Era um idioma da região antiga, né? No atual sul da França. Ou então Baphomet é um termo originalmente usado para indicar uma divindade supostamente adorada pelos templários e depois incorporada às tradições místicas, né, e de ocultismo. Muita gente usa essa imagem ou esse símbolo e associa a um poder de mágica, a um poder maligno, a um poder superior dentro da magia. Mas será que é isso mesmo? Segundo alguns escritos antigos, Baphomet apareceu ao profeta Maomé e mais tarde apareceu como um termo para um ídolo pagão. Em muitas transcrições de julgamentos feitos pelos templários e pela Santa Inquisição no início do século XIV. Então temos transcrições, né, dos julgamentos feitos aos templários que se referiam a Bafomé. E a acusação principal é que os templários adoravam essa suposta deidade. Esse nome apareceu pela primeira vez na consciência popular inglesa no século XIX, com debates e especulações sobre as razões da suspensão dos templários. Há controvérsias, né, das histórias contadas, então até pelos próprios ingleses, houve acalorados debates sobre essa figura mítica. Podemos dizer que não existe consenso quanto ao significado e à etimologia da palavra Baphomet, ou seja, seu nome. Segundo o arqueólogo austríaco Joseph von Hammer, Punxsutaun, que era um não simpatizante da ideia ou do ideal templário, ou dos templários, ele não gostava, e que em 1816 ele escrevera um livro com esse título. Mysterium Baphomet Revelatum, sobre os alegados mistérios dos Cavaleiros Templários e do próprio Baphomet. Essa expressão provinha de uma união de dois vocábulos gregos, buff e metz, cuja o significado é batismo de sabedoria. Vendo a partir desse prisma, von Hammer especula a respeito dessa possibilidade da existência de alguns rituais de iniciação, e haveria a admissão aos mistérios e aos segredos cultuados pela Ordem dos Templários. Mas também é uma especulação. A origem da palavra Baphomet ficou perdida e muitas especulações podem ser feitas desde uma composição, vamos ler a composição, do nome de três deuses, Baph, que seria ligado ao deus Baal, Fo, derivado ou ligado ao próprio deus Moloch, Met, que é advindo de um deus egípcio chamado Set. Então estamos falando de Baal, Moloch e Set. A junção desses três nomes ou desses vocábulos iam compor a palavra Baphomet. Outra teoria nos leva a uma completa ou a uma deformação originária pela má compreensão de Mohammed. Estou falando de novo de Maomé,
o nome do profeta do Islã. A palavra, assim, Baphomet, em hebraico, é como segue, ou seja, seria com as letras Bet, Pe, Vav, Men e Tef. Aplicando-se a cifra Atbas, como é que é isso? É um código, né? Essa cifra é um código, como se fosse ocultar, né? O que quer dizer. Método de codificação dos cabalistas judeus. Então se abstém, ou seja, dessas letras e se obtém outras letras. Essas letras têm um código, então Bet, Pe, Vav, Men e Tef viram Shin, Vav, Pe, Yod e Aleph, que se soletra Sofia, a palavra grega para descrição de sabedoria. Interessante isso. Contando, ainda existem fontes que afirmam uma outra origem do termo, e agora a gente vai entrar nesse assunto. Segundo alguns, o nome veio da expressão grega Baph-metra, ou seja, metra ou meter, mãe, submersa, meter, mãe submersa, e raf, que seria sangue, ou seja, mãe submersa em sangue, ou seja, mãe de sangue, ou a mãe sinistra. Esse é interessante, esse termo aqui. Grande parte dos historiadores que afirmam essa versão se baseiam no fato que esse culto à cabeça está relacionada com conjurações e de entidades femininas. Estamos falando já da figura, né, da figura mítica. E entronizou-se também que simbolicamente Baphomet, ou seja, é fálico. Ele tem uma parte, né, fálica, já que em uma de suas representações há a presença literal do falo, devidamente inserido em um vaso, símbolo claro da vulva. Então, o vaso, símbolo da vulva, ele tem um falo. Então, é uma figura andrógena. Segundo Eliphas Levi, ocultista e escritor, aqui vai o texto, né, ele classifica Baphomet como uma figura panteísta e mágica do absoluto. Ele o descreve assim, palavras de Eliphas Levi. O facho representa a inteligência equilibrante do ternário, a cabeça do bode, reunindo características de cão, touro e burro, representa a responsabilidade apenas da matéria e a exposição corporal dos pecados. As mãos humanas mostram a santidade do trabalho e fazem o sinal da iniciação esotérica, a iniciar o antigo, ou seja, as iniciações antigas, né? Tem aquela uma mão para cima, outra para baixo, não é isso? O aforismo de Hermes Trismegisto, em sua posição muito semelhante à representação de Shiva, um deus, né? Uma deusa, né? Da Índia, da antiga Índia. O que está em cima é igual ao que está embaixo. O sinal com as mãos também vem mostrar aos iniciados nas artes ocultas os mistérios, ou seja, que eles podem ser o quê? Representar seu aspecto metafísico, aonde pode representar também o espírito divino, que ligou o céu à terra. Tema recorrente, né, na literatura esotérica. Quem tem o costume de ler sabe justamente do que eu estou falando. Os crescentes lunares presentes na figura indicam as relações entre o bem e o mal, da misericórdia e da própria justiça. Você vê que na figura, no canto, né, tem 2 lunares, e essa é a representação. Possuindo seios, o bode representa o papel de trazer à humanidade os sinais de maternidade do trabalho, os quais os signos, ou seja, de redenção. Essa é uma exortação. O pênis, metaforicamente representado por um caduceu, o emblema de Hermes Trismegisto. Caduceu é aquela vara, né, que tinha uma cobra enroscada para um lado, outra para o outro. Hoje em dia também usada em vários segmentos da medicina. Então esse seria o caduceu, como se fosse um cajado, né, um cetro. No budismo tântrico, este é o símbolo da ascensão da energia da deusa Kundalini, em forma de serpente. Ela está enrolada na base da coluna de todo ser humano. Ao atingir a plenitude
dessa força, o ser avança, o êxtase da iluminação, ou seja, o nirvana, chega ao ápice, né, do conhecimento. Esse tipo de simbologia apareceu com frequência na alquimia, com exemplos do coito, né, do rei e da rainha, ou seja, do coito real, com a qual os ocultistas têm relação. Na frente e embaixo do faixo encontra-se o signo do microcosmo e a sua representação divina. Então, Baphomet deve estar assentado ou em um cubo, tendo como estrado uma bola apenas, ou ainda um escabelo, ou seja, um pequeno banco em qual ele é pousado em cima, que também pode ser triangular. Tem várias vertentes desse banco, ou dessa parte, dessa plataforma onde ficaria Baphomet. A figura pode ser colorida no ventre, ou seja, no ventre ele seria verde, no semicírculo azul e nas pernas por diversas cores, marrom, verde, lilás, eu já vi muitas cores, roxo. Na visão de Aleister Crowley, ou Edward Alexander Crowley, influente ocultista britânico e também ele era mago, né, poeta, hedonista, escritor, crítico social, iogue e montanhista. Para ele, Baphomet tornou-se uma figura importante dentro da cosmologia da teleuma, ou seja, a telema. Vocês sabem justamente do que eu estou falando, né? É uma ciência que também é tida como religião. Ou seja, é uma religião e filosofia que é baseada em um postulado filosófico de mesmo nome. Crowley, no início do século XX, o que ele fez? Ele incluiu que o credo da Igreja Gnóstica Católica é recitado pela congregação na missa gnóstica, com a frase, aí vai o texto, eu creio na serpente e no leão, mistérios dos mistérios, e em seu nome, Baphomet. Isso ele bota em seu livro, né, Magic, no Book 4. Crowley também afirmou que Baphomet era um andrógeno divino e o hieróglifo da perfeição arcana, visto como o que refere ao que ocorre em cima, como se refere ao que está referente, ou seja, o que está em cima, né, é igual ao que está embaixo. Sempre temos aquela posição assim, né, de dois dedos em cima e embaixo. Bom, continua. Outro texto de Crowley. O diabo não existe. É um nome falso, inventado. Implica ou implicar em uma unidade sua gera confusão. É confusão ao ignorante de percepções. Um diabo que teria uma unidade seria um deus. O diabo é historicamente o deus de todos os povos inimigos. Esta serpente, Satanás, não é o inimigo do homem, mas o que fez a nossa raça humana, deuses, conhecendo a si mesmo o bem e o mal. Ele é encontrado no livro de Thoth, livro egípcio, né, de Thoth. Thoth também é um deus. E seu emblema é Baphomet, o andrógeno, que é o hieróglifo da perfeição arcana. Ele é, portanto, a vida e o amor, mas, além disso, sua carta é o Airin, ou seja, o olho, ou o olho que tudo vê, né? Também é uma tradução. Modo em que ele é a luz, e a sua imagem zodiacal é Capricórnio, cuja cabra saltando é o atributo da liberdade. Então, esse texto aqui é de Aleister Crowley. Quem já leu sobre a matéria sabe exatamente do que eu estou falando. Para Crowley, ainda continuamos, Baphomet é mais um representante da natureza espiritual, dos espermatozoides, enquanto também é simbólico, né, da criança mágica, que é uma outra vertente também. Temos até livros sobre isso. Da criança mágica produzindo como resultado da magia sexual, como tal, representa a união dos aspectos, porque misticamente é personificado em Caos e Babylon, ou seja, Mulher Escarlate. Aí entramos nesse livro aí de ritual que eu acabei de mostrar a vocês, de alta magia, tem algumas parafrases sobre isso.
combinados biologicamente manifestos com o esperma e o óvulo unidos no zigoto. O pentagrama, se está invertido, representa a cabeça de Baphomet, segundo os adeptos do caminho da mão esquerda. Mas isso é um outro assunto. Outro dia a gente fala sobre o pentagrama invertido, só para vocês verem aqui o trabalho. É isso aqui que eu estou falando, pentagrama invertido. O pentagrama invertido tem a ideia de Samael e Lilith, né? Uma outra ocasião a gente entra nessa celeuma. Vamos lá. Podemos notar que no pentagrama, em sua configuração natural, a ponta de cima está voltada para o infinito, o céu, as duas pontas para as laterais e os dois polos, ou seja, a base, para a terra. As duas inferiores para a superfície da terra. Mas numa parte da magia, voltada para o mal, ou seja, voltada para o mau uso da magia, que a magia nem sempre é mal, tá? Utilizava o pentagrama em sua posição invertida, passando a representar a besta, ou o ser humano de cabeça para baixo, ligando a esse assuntos materiais, ou seja, quando o pentagrama está para cima, ele tem uma representação. Quando ele está para baixo, ele tem outra representação. Mas é importante mencionar que a força divina que nos ampara em todas as circunstâncias, e mesmo quando estamos de cabeça para baixo, existe outra estrela interior, possibilitando o retorno para a posição original. Então pesquisa, eu aqui, professor Marcelo Carneiro, estamos falando do pentagrama, quando ele está assim, né, apontado para cima, né, com a estrela para cima, ele tem uma conotação. Para baixo, ele tem outra. Mas mesmo para baixo, dentro do pentagrama, há um outro pentagrama. Se você for ver, dentro do pentagrama, no miolo do pentagrama, há um outro pentagrama que está voltado para cima. Então, nada é totalmente ruim. E, ao contrário, também nada é totalmente bom. Temos sempre a dualidade nas forças da magia. Então, os que gostam de encantamentos, gostam de clavícula de Salomão, quiromancia e por aí vai, tenham muito cuidado com aquilo que desejam. Bom, bibliografia desse trabalho: Dogma e Ritual de Alta Magia, como eu já citei, de Eliphas Levi. The Royal Magic Encyclopedia, de Aquarian Press, Kentucky, Mackenzie, de 1987. De Goesch de Associates, Joseph Hammer Punkstal, de 1818. T.K. The Mystery, tradução de Aleister Crowley, Londres, 1959. Temos também Geometria Maçônica, do Rea, por Álvaro de Queiroz. E, finalizando aqui um dicionário, né? Dictionnaire de Literatura Technique, Enciclopédia Theologique Jamigne, por J.P. Migne, Paris, 1851. Uma observação: só algumas referências, mas há muito mais fontes para serem estudadas. Isso aqui não esgota o assunto, é só uma visão do assunto para os buscadores, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Se inscreva no canal, tá bom? Dê um joinha, faça um comentário. E assim nós vamos colocando mais vídeos no canal à disposição de todos vocês. Meu nome é o professor Marcelo. Tudo de bom e bons estudos.